E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. Eu tô ligado que vocês gostam bastante do personagem Tubarão Rei da DC Comics. Por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês uma história completa da primeira aparição desse personagem nos quadrinhos. E só por querer agradar vocês, já mereço aquele like, né? Sapeca o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque se inscrevendo você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Mas beleza, agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa nos mostrando que antigamente havia uma lenda havaiana no qual um ser ficava escondido, alertando os índios para que eles não entrassem na água, pois lá havia um tubarão assassino. Esse ser era conhecido como Nanauê. O que ninguém sabia é que ele era o filho do rei de todos os tubarões. E ninguém imaginava que o assassino do qual ele falava era ele mesmo. Ninguém sabia, pois não houveram sobreviventes. Todos que desobedeceram ao Nanauê foram devorados. Acontece que isso é conhecido apenas como uma lenda antiga. Nos dias atuais, ninguém mais acredita nisso. Porém, nos é mostrado algo surpreendente. Uma mulher entra no mar e começa a caminhar em direção ao fundo. Logo, ela é rodeada por vários pequenos tubarões que ficam nadando próximos a ela. De repente, surge um enorme tubarão humanoide, gritando e saindo com seu corpo para a superfície da água. A mulher então olha para ele e diz que é bom rever o seu filho. A história é cortada e vemos que nos dias atuais, o Superboy foi para a ilha passar um final de semana descansando. Logo de cara, vemos ele sobrevoando uma quadra de areia, onde mulheres estavam jogando vôlei. Acontece que os óculos do Superboy eram especiais. Eles tinham sido desenvolvidos pelo professor Hamilton e lhes dava a capacidade de visão de raio-x. Com isso, ele estava se aproveitando para ver as mulheres sem os biquínis, até que sua amiga Tana Moon tirou os óculos dele e falou para que ele parasse com a graça. O Superboy brinca dizendo que só estava dando uma volta na ilha com os óculos para ver se ninguém estava armado. A Tana muda de conversa e pede para ele ir ajudar o seu irmão chamado Kekane, que estava descarregando as malas do carro. Quando o herói chega lá, a filha mais nova do Kekane estava pedindo para o seu pai para que ela pudesse fazer uma tatuagem. Mas logicamente ele negou e ficou bravo com ela. Afinal, ela ainda é uma criança, não tem idade para isso. Ao avistar o Superboy, o homem pede para que ele leve os seus filhos para a praia enquanto ele vai estacionar o carro, e o garoto obedece à ordem. Para divertir a criançada, ele colocou duas pranchas presas aos seus pés e as colocou em cima. Então ele saiu voando por toda a ilha com as crianças, que estavam se divertindo bastante com isso, enquanto as outras pessoas que estavam no lugar olhavam de cara feia. Para aterrissar, o Superboy foi em direção do mar e pousou para as crianças pudessem nadar. Nisso, o Kekane terminou de estacionar o carro e foi falar com a sua irmã, a Tana. Ela diz que pelo visto seus sobrinhos adoraram o Superboy. Então o seu irmão diz que percebeu que não foi somente as crianças. A Tana então desabafa com ele. Diz que já teve um caso com o herói, mas que atualmente as coisas estão complicadas e eles estão sendo apenas amigos mesmo. Enquanto eles conversavam, o próprio Superboy foi até eles e pediu para que o Kekane entregasse o material de mergulho das crianças, para que elas pudessem ver embaixo d'água. Disfarçadamente, enquanto o homem e a sua irmã procuravam os materiais de mergulho, o garoto pegou escondido os óculos de visão de raio-x e ficou observando o corpo da Tana. Quando ela se virou novamente, de maneira rápida ele os retirou e deu uma risadinha. Porém, de repente eles ouviram gritos vindo do mar. Uma das crianças estava pedindo por ajuda, dizendo que a sua irmãzinha tinha sido pega por um tubarão. Ao ver seu filho gritando, o Kekane saiu correndo em direção ao mar. Mas é claro que esse trabalho deveria ser feito pelo Superboy, e foi o que aconteceu. O herói saiu voando e mergulhou para o fundo, procurando o tubarão com a menina. No meio da confusão ele conseguiu encontrá-la e a levou de volta para a superfície. Mas ele não conseguiu capturar o tubarão que tinha atacado. A história é cortada e vemos um homem fazendo um interrogatório com o Superboy, o Kekane e a Tana. O homem perguntou para o herói como era o tubarão que tinha pegado a menina, mas o garoto disse que foi tudo muito rápido e que ele não conseguiu ver direito. Ainda assustado com todo o acontecimento,
O Kekane diz que não importa como o tubarão era e nem qual era a sua raça, o que realmente importava era que sua filha estava viva. Contudo, o homem que estava fazendo as perguntas diz que provavelmente o que atacou a menina não era apenas um tubarão. E então pediu para ver a criança. Ao analisar o corpo dela, ele constatou o que temia. As marcas que estavam em suas pernas eram de garras e não de dentes. Esse homem que percebeu isso era Samuel Macoa, um agente federal do Havaí que já conhecia o Superboy. Os dois então saem para dar uma volta e conversar sobre esse assunto. Assim que se distanciam do resto do pessoal, o policial disse para o Superboy que depois de muitas investigações, ele chegou à conclusão de que os desaparecimentos que estavam acontecendo naquela ilha estavam relacionados a um serial killer. Ele diz que também descobriu que esse assassino não só matava suas vítimas, como também as devorava. Ele era uma espécie de tubarão humano, e sua família escondia sua existência do restante da população. Para completar, o Samuel conta que a família o apoiava nos assassinatos, pois na mitologia havaiana, o tubarão é um ser protetor, e eles acreditavam que esse seria o novo tubarão-rei. Mas o policial acredita que seja apenas uma mutação monstruosa. Além do mais, ele já havia conseguido prender esse devorador de humanos, mas ele conseguiu escapar da prisão na noite anterior. Então o Superboy se dispõe para ajudar a capturar o tubarão humanoide. A polícia, junto com o herói, decide invadir a casa da mãe do tubarão-rei. Eles haviam descoberto sobre a sua família e armaram uma emboscada no final da tarde, acreditando que o monstro estava se escondendo lá. Na hora de invadir, o Superboy ficou sobrevoando o lado de fora para evitar uma fuga, enquanto os policiais quebraram a porta de entrada. Porém, ao entrarem na residência, só encontraram a senhora, a mãe do tubarão. Mas uma coisa bizarra aconteceu. Ela estava sem o seu braço direito. Ela disse que o seu filho chamado Nanaue estava com fome antes de partir, e por isso ela se ofereceu para alimentá-lo. Todos repugnaram a cena, tanto que o herói acabou vomitando ao se deparar com aquilo. Assim que se recomporam, os homens continuaram a busca pela ilha, até que o Superboy encontrou uma espécie de túnel em uma parte da areia. Eles pararam para investigar e perceberam rastros de sangue na entrada do túnel. Além disso, dava para ouvir o barulho de água vindo de dentro dele, o que é bem conveniente em uma escapatória para um tubarão-rei. O Superboy decidiu pôr um final de vez nisso tudo e entrou no túnel. O policial tentou alertá-lo dizendo para ter cuidado, pois era muito escuro lá dentro, e se o monstro lhe pegasse, ele seria feito em pedaços e devorado. Porém, o herói não estava com medo e ainda retirou uma lanterna do seu casaco. Enquanto procurava o vilão por dentro daquela passagem subterrânea, ele encontrou desenhos nas paredes. Eram hieróglifos com imagens de tubarões. Acontece que nesse exato momento, o próprio Nanaue o ataca. Ele surge das profundezas do mar e tenta abocanhar o herói. O vilão realmente conseguiu morder a perna do Superboy e o arrastou para o fundo. No fundo do mar, uma grande luta entre os dois aconteceu. O Superboy estava totalmente assustado. Em seus pensamentos, podemos ver que ele se impressiona com o Tubarão-Rei e que ele nunca enfrentou um adversário tão forte. Com os dentes super afiados, o monstro rasgava toda a roupa do herói. Mas, em uma manobra, o Superboy conseguiu escapar daquelas presas enormes, arremessou o Nanaue para longe e nadou de volta para a superfície. Assim que colocou a cabeça para fora da água, o policial Samuel apareceu e perguntou se ele estava bem. Mas quando o homem tentou tirá-lo da água, o herói foi puxado novamente para o fundo pelo Tubarão-Rei. Enquanto estava sendo puxado, o Superboy tentava controlar o pânico. Ele se lembra que é invulnerável e que não tem como o tubarão lhe devorar. Porém, ele começou a perder o fôlego. Ele precisava respirar ou iria se afogar. De repente, sem saber, na hora do desespero, o Superboy lançou uma rajada de visão de calor com seus óculos especiais, que tinham sido feitos pelo Professor Hamilton. O herói achava que era somente possível a visão de raio-x com o objeto, mas não. Assim que ele pensou, imediatamente o óculos disparou uma rajada tão forte que arremessou para longe o Tubarão-Rei. Com o ataque, o Nanaue acabou desmaiando, mas mesmo assim o Superboy o considerou o oponente mais forte que ele já encarou nos últimos tempos. O Tubarão-Rei então foi preso e levado para os laboratórios Delta, até que fosse construída uma cela especial para ele na prisão.
Enquanto prendiam o vilão, o herói perguntou para o policial como ele conseguiu prendê-lo da última vez. O Samuel respondeu que utilizou uma artilharia pesada com lança-chamas, granadas e muito mais. Ainda contou que para conseguir capturá-lo, 3 policiais acabaram sendo assassinados pelo monstro. Nos é mostrado ainda que além do próprio Tubarão-Rei, os policiais conseguiram prender a mãe dele, que sempre encobertou as inúmeras mortes que ele causou. Na última página, nos é mostrado a verdadeira origem do Nanaue. A sua mãe humana foi visitada pelo verdadeiro Deus Tubarão e juntos eles conceberam o Tubarão-Rei. Agora, a mulher presa espera ansiosamente a volta do seu amante, pois ela sabe que logo mais o Deus Tubarão voltará para ajudar ela e o seu filho. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa primeira aparição do Tubarão-Rei nos quadrinhos. Não esquecem de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!